Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e que Jesus possa estar conosco nesta noite. Para iniciarmos, vamos ler uma mensagem do livro Vinha de Luz. A mensagem 115. Armai-vos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Está em Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 13. O movimento da fé não proporciona consolações tão somente. Buscar-lhe as fontes sublimes para retirar apenas conforto seria proceder à maneira das crianças que nada enxergam senão guloseimas. É indispensável tomar as armaduras de Deus nas casas consagradas ao labor divino. E, lógico, aproximar-se o filho adulto da presença paterna com a exclusiva preocupação de receber carinho. A mente juvenil necessita aceitar a educação construtiva que lhe é oferecida, revestindo-se de poderes benéficos na ação incessante do bem, a fim de que os progenitores se sintam correspondidos na sua heróica dedicação. A sede de ternura palpita em todos os seres, contudo, não se deve olvidar o trabalho que enrijece as energias comuns, a responsabilidade que define a posição justa e o esforço próprio para que enobrece o caminho. Em todos os templos do pensamento religioso elevado, o Pai está oferecendo armaduras aos seus filhos. Os crentes, no impulso louvável, podem entregar-se naturalmente às melhores expansões afetivas, mas não se esqueçam de que o Senhor lhes oferece instrumentos espirituais que a fortaleza de que necessitam dentro da luta redentora. Somente de posse de semelhantes armaduras pode a alma resistir nos maus dias da experiência terrestre, sustentando a serenidade própria nos instantes dolorosos e aguardando-se na couraça da firmeza de Deus. Então, quero convidar a todos neste momento para juntos elevarmos o nosso pensamento a Deus e orarmos. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, queremos nesse instante rogar a vossa presença entre nós, através dos seus mensageiros, espíritos amigos, responsáveis pela condução dos trabalhos desta casa. Que eles possam nos auxiliar, ajudando a serenar os nossos corações, acalmar as nossas mentes, limpando os resíduos diurnos, para que possamos, então, mais serenos, mais tranquilos, receber a mensagem da noite e que possamos compreender melhor os ensinamentos, com o coração aberto, cheio de esperança, cheio de amor,
de pensamentos de perdão, de carinho. Que nós possamos, Senhor, direcionar estes pensamentos que nos envolvem a todos os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos companheiros de trabalho, a todas aquelas pessoas que estão nos nossos grupos de oração, no livro de oração, nos nossos grupos do SEAC, que por um motivo ou outro não puderam estar conosco nesta noite, que eles recebam os nossos mais nobres sentimentos de amor, de perdão, de caridade e de companheirismo. Pedimos, ó Pai, que esteja conosco, nos intuindo, e que intua o nosso palestrante da noite, para que ele consiga passar a mensagem de que nós necessitamos neste momento. Com as suas bênçãos e as suas luzes, queremos te pedir a autorização para darmos por iniciado os trabalhos desta noite. Fique conosco e nos oriente e nos fortaleça sempre. Que assim seja, graças a Deus. Marcelo, o microfone é teu, a palavra é tua. Que Jesus te ilumine. Boa palestra. Boa noite a todos. Meu nome é Marcelo Greff. Faço parte da equipe aqui do Centro Espírita Allan Kardec. E coube a mim hoje trazer uma reflexão para que juntos aqui conseguimos chegar a uma bela conclusão. O tema de hoje é o homem de bem. Mas antes eu queria, aqui fazer uma observação, né? É a primeira vez que eu faço a palestra no Centro Reformado. Está bonito, está amplo, está iluminado, está equipado. Graças a Deus, os diretores e trabalhadores dessa casa foram muito bem intuídos e instruídos na hora de conseguir fazer tudo isso. Realmente o nosso centro hoje está mais confortável, e quando a gente está confortável a gente consegue prestar mais atenção. E é uma grande honra estar aqui hoje, participando já dessa nova fase do Centro Espírita. Lá na última vez que eu palestrei estava aqui do lado ainda, né? Lembra que a gente estava meio improvisado, que estava em obra. E naquela vez eu estava todo travado das costas. Hoje eu vim e estou travado de outros lados. Vamos lá. Então, se por um acaso, em algum momento, eu acabar buscando alguma coisa, é porque realmente eu estou sentindo um pouco de dor hoje. Eu já peço desculpa para vocês se caso eu der umas cambaleadas aqui, mas vou me esforçar para que isso não aconteça. Bom, o Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, fala sobre seres perfeitos. Fala sobre as características do homem de bem. Você vai entrar lá e lá vai ter uma série de características que, nós seguindo uma por uma, nós vamos nos transformar num homem de bem. Porém, o Espiritismo, ele tem um alicerce triplo, que é religião, filosofia e ciência. E eu resolvi buscar a filosofia. Eu adoro a filosofia, que é para a gente dar aquela pensada mesmo, refletir sobre o negócio. Confúcio, o filósofo, diz o seguinte: a palavra convence, o exemplo arrasta. Talvez alguém vá pensar assim, não, mas será que foi Confúcio? Realmente não é todo mundo que acredita que essa frase seja dele. Mas também isso não é importante para nós. Quem falou a frase é o que ela representa. E realmente essa frase ela faz parte de todo o contexto filosófico que tem cunho religioso. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Se eu dissesse para vocês que eu, com todo esse corpício, sou capaz de dar um mortal aqui, eu até poderia convencer os dois. Se eu fizesse o mortal, eu convenceria todo mundo. É mais ou menos isso. Não, eu não dou mortal. Tem condições para isso. Mas, quando a gente para pensar sobre o homem de bem, sobre o Evangelho, e a gente tivesse que buscar um exemplo. Que exemplo que eu vou buscar
para a gente poder falar e mostrar as características do homem de bem? Já ficou fácil, né? Nós vamos falar dele, vamos falar de Jesus Cristo. A gente pensou algumas passagens de Jesus para mostrar a sua conduta perante algumas situações e ali demonstrar as características essenciais do homem de bem. Então nós vamos filosofar hoje e falar sobre Jesus, que é o nosso maior modelo, é o nosso pai espiritual de todos nós. Bom, para falar de Jesus, eu sempre gosto também de refletir sobre uma situação que eu trago frequente nas minhas palestras, é que Jesus, o maior feito dele, não foi morrer por nós. O maior feito para Jesus foi nascer por nós. Estamos num centro espírita onde nós acreditamos na vida pós-morte. Nós acreditamos na ascensão espiritual. Ora, se ele é o governador deste orbe, foi ele que plasmou a terra. Ele, quando a terra foi criada, ele já era um espírito superior. Ele já era o anjo da guarda de Deus. É pura luz. Não tem mais uma forma humana. Há quantos e quantos milhares e milhares de anos ele não sabia mais o que era sentir fome, sentir sede, sentir medo, sentir dor, ansiedade, calor, frio, sono, cansaço. Agora tu imagina ele dizer assim, ó, poxa, os caras tão lentos. Era para ele estar um pouquinho mais rápido lá. Vou nascer para ajudar esses caras. Eu vou nascer por amor a eles. Eu vou voltar a ser tentado. Eu vou voltar a sentir dor. Eu vou voltar a sentir frio. Eu vou voltar a sentir fome, sede. Vou ser injuriado, vou ser traído. Vão ser ingratos comigo. Tudo isso ele já sabia que ia acontecer. Mas mesmo assim, por amor a nós, Jesus então vem e nasce. Primeira coisa, nascimento. Não é para onde, não é aonde você nasce, e sim para onde você vai. Porque ele escolheu nascer numa família pobre, sem muitos recursos. O homem carpinteiro, a mulher dona de casa. E aí, estava tendo um censo. E aí eles vão viajar. No meio da viagem, entra em trabalho de parto. E aí ele nasce numa manjedoura. Todas as hospedarias lotadas, não tinha onde, não tinha quem acudisse, nasceu numa manjedoura. Justamente para nos provar que não é da onde você vem, mas o homem de bem se preocupa para onde ele vai. Então pouco importa se você nasce rico ou pobre. É o que você vai fazer na sua vida, são os exemplos que você vai dar, é que vai definir se você é um homem de bem. Você pode ser um homem de bem na pobreza, como pode ser um homem de bem na riqueza. Geralmente, quando a gente não tem recursos, a gente coloca a culpa na falta de recursos para poder fazer o bem. E geralmente, quando a gente tem muitos recursos, é porque a gente tem muita coisa para fazer, muitas coisas para administrar e também não tem tempo para fazer o bem. Então, a desculpa ela vai estar na pobreza, na riqueza, e a classe média, eu estou médio mesmo, então tanto faz, né? Então segue a bala. Então, na verdade, são as desculpas que a gente vai buscando. Porém, não é da onde você vem, e simplesmente para onde você vai. Por isso que ele nasce numa manjedoura. E ali acontece uma coisa fantástica. Quando ele nasce, anjos descem e ficam na volta da manjedoura. E eles cantam um hino que está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 14, que diz o seguinte: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Vamos trocar boa vontade por paciência? Vamos lá, glória a Deus nas alturas, paz na terra e paciência para com os homens. Jesus, os espíritos superiores, eles não vêm aqui para nos atrapalhar, para nos ferir, para nos impor, para nos julgar, porque eles sabem que os nossos corações endurecidos precisam de paciência. Isso quer dizer que o homem de bem precisa ter boa vontade para com o seu semelhante. Boa vontade. E aí,
O homem de bem, ele está sintonizado com o bem. Não tem como eu fazer o bem utilizando tarefas do mal. Não existe essa possibilidade de você fazer o bem verdadeiro utilizando artifícios do mal. Uma mentirinha, aquele orgulho bom, a inveja sadia, como é que é? A inveja boa. Não. Inveja é inveja, orgulho é orgulho, egoísmo é egoísmo e bondade é bondade. Ou então, se a gente pegar os mais antigos, quem nunca não, dos mais antigos escutou, está apanhando para o seu bem. Dá-lhes varinha de marmelo nos lombos. Está apanhando para o bem. Não tem aprendizado na violência. Não tem. Não tem como ter aprendizado do bem na violência. E aí nós nos pegamos dentro deste processo, porque quando a gente fala da vontade, da bondade, os fins não justificam os meios. Para o homem de bem, os fins não justificam os meios. Bondade é bondade, ponto, acabou. Eu vou fazer sempre aquilo que é certo, aquilo que está alicerçado no amor. Senão, eu não preciso fazer. E nós vamos ver depois que o preço disso, às vezes, até é bem pesado para nós, homens de coração endurecido. Mas, nos primeiros ensinamentos, então, de Jesus, desde o mundo espiritual até seu nascimento, ele nos ensina tudo isso. Apenas vindo e nascendo numa manjedoura. Está lá. Já temos características aí para começar a pensar, a refletir sobre as nossas atitudes. Cara, fazer essa palestra Homem de Bem é quase uma tortura. É quase uma tortura. E eu vou falar para vocês depois, até uma questão que aconteceu quando estava vindo para cá, falei com a minha esposa, né? É eu no trânsito, pensa no homem de bem. Enfim, mas é justamente nisso, quando você faz a palestra, você vai olhando a tua postura com os filhos em casa, com a esposa, com os colegas de trabalho, e tu está estudando isso aqui durante um tempo, para poder vir falar para vocês. É torturante saber o quanto ainda eu tenho que andar. Porém, também é extremamente salutar saber que nós temos acesso a essa informação e que ainda há tempo da gente promover as nossas mudanças. Bom, aí aqui a palestra ela vai se dar em base de palestras que eu escutei, que eu ouvi, mas principalmente uma do Haroldo Dutra, e aqui desse livro, Boa Nova, que nós temos aqui na livraria, que aqui esse livro é muito interessante e conta uma série de situações que aconteceram com pessoas que estão no Evangelho como um todo, né, que ele é um livro de Humberto de Campos, e psicografado com o homem de bem, Chico Xavier. Aquele era de bem. Olha só, alguém que um dia já se perguntou como é que foi o menino Jesus, a criança Jesus, que isso não tem na Bíblia em lugar nenhum. Como é que foi o menino Jesus? Alguém já parou um dia para pensar, será que era travesso? Será que só estava pipa? Tinha um bodoque? O que ele fazia? Ele corria? Ele, sei lá, não tomava banho, brigava para não tomar banho? O que esse menino com 7, 8 anos fazia? E aí Humberto de Campos narra uma conversa que Maria teve com Isabel. Isabel é prima dela, mãe de João Batista. Olha só, as mães agora, na primeira leitura vão entender todo o negócio. Nós homens vamos ter que ler umas 4 vezes, mas a gente vai entender. Olha só. Meu filho também é assim, envolvendo-me o coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes, vou encontrá-los a sós, junto das águas e de outras, em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes nas adjacências do lago. Quase sempre, surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Fala de sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrei nas observações de nossos doutores e constantemente ando a cismar em relação ao seu destino. As mães já mataram a charada. Maria está aflita, porque o coração dela está numa atmosfera de incessantes cuidados, porque o filho de 7, 8 anos mostra um conhecimento maior do que os doutores do tempo.
Meu Deus, o que vai acontecer com esse menino? Aquela sociedade não tolerava um negócio desse, ué. Maria estava preocupadíssima com o futuro do seu filho. Como que uma criança dessas vai crescer nessa sociedade intolerante que nós vivemos? Então Maria esperou ele chegar na idade de 12 a 13 anos, que é a idade que tem que começar a trabalhar naquela época. E aí ela vai fazer o quê? A Isabel... aqui tem uma coisa interessante, né? Que Maria sabia que aquela criança ia trazer alegrias divinas para ela, mas ela também sabia que ia ter que ter muita coragem para ser mãe dele. E realmente ela precisou muita coragem. Não foi à toa que ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. E aí, ela preocupada com isso, ele fez 12, 13 anos, eu preciso botar esse moleque aí para trabalhar e para estudar. Lugar melhor não existe do que no templo. Os homens mais inteligentes estavam no templo. Ela, Maria, prima de Isabel, era casada com um sacerdote. O pai de João Batista era sacerdote. Opa, já rolou aí um QI, quem indica. Foi lá, conversou com Isabel, conversou com o marido dela, conseguiu um horário dela com os sacerdotes, mexe daqui, mexe lá, opa, conseguiu uma vaga para Jesus no templo. Problema resolvido. E volta ela para casa. Quando ela vai chegando em casa, está Jesus, bracinho cruzado, na porta, pezinho. E ela já viu que o filho não estava contente. E aí, quando ela chega perto do filho, ele fala: mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? E ela falou assim: meu filho, eu quero o melhor para ti. Eu quero te conseguir a melhor escola para o teu futuro. Eu estou preocupada com o teu futuro. Eu quero o melhor para você. Eu sou tua mãe. E aí ele responde: mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, ou escolherei, deste modo, a escola melhor. Escola melhor. Calma aí, pô. Aí Maria não entendeu, porque ela estava conseguindo a melhor escola que tinha. Que escola era essa? No mesmo dia, Jesus, de forma muito humilde, repetindo, de forma muito humilde, chega a José e diz: pai, me ensina a profissão de carpinteiro? Então Jesus fica dos 13 aos 30 sendo carpinteiro, enchendo o seu lar e a sua casa de harmonia e de alegria. Dos 13 aos 30, o que Jesus fez? Carpinteiro, moldou a madeira. Moldou a madeira. E aí ele explica que desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. A melhor escola para Deus é o lar. É lá que nós aprendemos a partilhar. Se tem um pão, como disse Haroldo, é um pão dividido para todo mundo. Se é 10 pães, mesa está farta. É 10 pães para todo mundo. É lá que a gente aprende a partilhar os brinquedos com os irmãos, ou deveria. É lá que a gente aprende a respeitar o pai, a mãe e os mais velhos, ou deveria. É lá que nós vamos aprender aqueles valores que depois serão essenciais para o homem de bem. Por isso que a gente resolveu filosofar. Porque se a gente só ler as características, parece que a responsabilidade da construção do homem de bem é dele. Mas não é. Nós, pais e mães, temos que prestar contas dos filhos que Deus nos deu, ou nos emprestou, como queiram. A responsabilidade deles serem homens de bem também é nossa. A gente tem que ensinar. O livre-arbítrio deles é usar ou não, mas a gente tem que ensinar. Então não há escola melhor no mundo para Deus do que o lar. E a gente começa a perceber que a construção de um homem de bem não é só o homem que precisa querer. Quando eu digo homem, obviamente que nós estamos falando do homem, da mulher, de todo mundo. É no lar que tudo começa.
E essa história dele ser carpinteiro é tão verdade que no Evangelho de João, quando ele chega nos fariseus, eles perguntam, mas não é este o carpinteiro, filho de José? Ele era conhecido como carpinteiro, em várias outras passagens da Bíblia. Por que isso? Por que ser um carpinteiro? Porque o amor não envergonha ninguém. Vocês já imaginaram Jesus tendo a profissão ou fazendo aquilo que fosse do tamanho da sua envergadura espiritual? Se ele pudesse aparecer para a gente como realmente ele é, nós nos sentiríamos envergonhados diante dele. Envergonhados. O amor não envergonha ninguém. Quem ama de verdade não envergonha. E essa frase ela é muito importante para a segunda parte do ensinamento. Então Jesus, que é a conclusão, o que você faz, não é o que você faz, é como você faz. Não importa se você é rico ou se você é pobre, se você é presidente da república ou se você é o catador de latinhas, tão pouco importa. Porque não é o que você faz, é como você faz. Como você trata aquelas pessoas que transitam entre você o dia inteiro, o dia inteiro. Se você é um grande empresário bilionário, como você trata os seus funcionários, a sua família, aqueles que estão com você? Ou se você é o funcionário desse cara, como é que você trata ele? O que tu pensa dele ou o que tu queres para ele? Que é normal também o pessoal pensar um pouquinho mal do chefe, né? Então não é o que, e sim como faz. Por isso que ele veio como carpinteiro. Porque além dele moldar a madeira, ele também moldava almas. Mas, com 30 anos, ele resolve pegar a estrada. E aí nós temos isso no Evangelho. Dos 30 aos 33, é a evangelização do Cristo, são 3 anos. E como é que começa esse trabalho dele? Lá nas bodas de Caná. Ele multiplica lá, transforma água em vinho. Aqui tem umas coisas bem interessantes. Primeiro, por que Jesus está no casamento? Porque o noivo é amigo dele, de infância. E essa informação é extremamente importante. O amigo dele, o noivo é amigo dele de infância. Então está lá Jesus, todo mundo. E naquela época a festa de casamento durava quanto tempo? 7 dias. 7 dias comendo, 7 dias bebendo, 7 dias dançando, cantando e festejando, e haja comida e haja bebida. E ai daquele noivo que permitisse não ter nem comida e nem bebida suficiente. A sociedade daquela época não perdoava isso. Se acontecesse, era uma vergonha difícil de ser apagada socialmente falando. Muito difícil. É o tipo de vergonha que era inadmissível. E o nosso querido noivo, ou porque calculou errado, ou porque estava muito quente e beberam muito mesmo, mas o vinho acabou. Jesus, apesar de não ter começado a sua peregrinação, já era muito conhecido na redondeza pelos seus feitos, principalmente magnéticos. Ele curava pessoas, as pessoas já sabiam tudo que ele era capaz de fazer, porque ele veio fazendo isso durante toda a sua vida. Então as pessoas da festa sabiam quem era Jesus e o que ele conseguia fazer. Acabou o vinho. Aí reuniu os amigos, né, de infância de Jesus, vamos lá pedir para Jesus. Mas o noivo estava muito envergonhado. E ele, cara, não vou ter coragem de pedir isso para Jesus. Imagina a minha cara. Aí o que todo homem aflito faz? Corre para a mãe. Se fosse nos dias de hoje, talvez alguém dizia, ô tia Maria, vem cá, né? Chamaram Maria, Maria, tem como tu pedir para Jesus lá, para resolver esse problema para a gente? E aí Maria, mais uma vez, dá um conselho, talvez, que seja o maior conselho para todas as mães da humanidade. Ela diz para o noivo, vá até ele e faça tudo o que ele disser. Olha que lindo esse conselho. Se todas as mães, quando o filho começasse a entender as coisas, ela olhasse para o filho e disse, meu filho, a partir de hoje, faça tudo o que Jesus disser. Faça tudo o que Jesus te pedir. Talvez seja o melhor conselho que uma mãe possa dar para um filho. Meu filho, faça tudo o que Jesus te pedir. O homem de bem, ele já é concebido dentro do ventre. A responsabilidade das mães
são incríveis e enormes. Mas, em compensação, também elas têm uma recompensa que nós homens não temos. Vamos falar disso daqui a pouco. Mas o homem de bem, ele já desde eternidade, ele tem que receber esse conselho. Faça o que Jesus te pedir. Faça o que Jesus pedir. Bom, aí ele vai lá, fala com Jesus, faz o que ele pediu, transformou água em vinho, vixe, não faltou mais nada na festa, e a festa foi bacana. Simão Pedro já era um pouco mais velho, né? Já era um ancião, né? Velho era uma palavra feia, então era mais ancião, bem religioso. E ele olhou para aquilo e falou, cara, isso não está certo. E aí ele indagou Jesus com uma indagação, talvez que todos nós que já lemos o Evangelho se perguntou alguma vez sobre essa parte da Bíblia. Chamou Jesus no canto, quando ficaram sós, falou, mestre, esse vinho, numa festa mundana, por um acaso ele não vai cooperar aí com a embriaguez, com a gula e com mais um monte de atitudes que vão contra os nossos ensinamentos? Olha, é um belo questionamento aí. Jesus deu vinho para a galera, vai, meu, bebe. E aí Jesus fala para ele, conheces a alegria de servir um amigo? Simão, tu conhece a alegria de servir um amigo? Quando Simão faz a pergunta, ele está preso aos fatos. Vinho, festa mundana, contra ensinamentos, contra o evangelho. E aí Jesus retruca, tu sabes o que é ter a alegria de servir alguém que você ama? Lembrem-se que o amor não envergonha. A gente falou aqui, amor não envergonha. Não, não envergonha. Como que ele, um amigo de infância, ia passar por uma situação complicada naquela sociedade daquela época, e ele podendo ajudar, por que não? Ele não estava fazendo nada de errado. Por que não ajudar? Por que não fazer o bem? Porque quem tem a recompensa é quem faz o bem. Só que aí, eu vou passar porque aqui tem toda essa explicação que eu acabei de falar, eu me antecipei, não vou ler. Aí, Simão faz uma pergunta para ele, que eu acho ela fantástica. Olha só, e como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuam com ingratidão? Bom. Quem agora, em 2023, está bombando, né? Aquela música, não vou ser mais trouxa, não vou ser mais trouxa. Eu não vou falar de quem é a música aqui, tá? Mas tá rolando lá no TikTok, a música Não Vou Ser Mais Trouxa. Ou quem nunca escutou assim, nossa, até bom demais, só vai se lascar. Eu vou parar de ser bom com os outros porque eu só me lasco. E assim vários exemplos. Que ser bom, tu é trouxa. Vão te passar para trás. Puxa vida, me passaram para trás, claro, tu é trouxa, tu é bonzinho. Quem nunca escutou isso aqui? Ou falou, que é pior. Porque nós vamos nos acostumando a amar um pouquinho. Porque a gente tem medo de não ser retribuído. Amar um pouquinho, porque vai. E a ingratidão. Então eu vou doar um pouquinho, eu vou amar um pouquinho, eu vou ser amigo um pouquinho, e nós vamos evoluir um pouquinho. Porque nós estamos esperando a gratidão do amigo. Então isso não é um amor verdadeiro. Tanto que Jesus explica, Pedro, o amor verdadeiro é sincero, nunca espera recompensa, Pedrão. E olha aqui, ó, a renúncia, eu vou repetir, a renúncia é o seu ponto de apoio. O alicerce do amor verdadeiro é a renúncia. Como todo ato de dar é a essência de sua vida. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, até para falar que o cara é ingrato, ele fala bonito, né? O conhecimento tardar na vida. Deveremos lembrar-nos que temos a sagrada compreensão de Deus. Voltamos agora para as mães. A grande responsabilidade que é no ventre, que ela começa a criar o homem de bem. Porém, quem é o ser entre nós que consegue realmente sentir o amor
sem querer nada em troca. A mãe com o seu filho. Ele pode ser um ingrato, aquele moleque. Mas ela não deixa de amar, ela não deixa de fazer, não deixa de cuidar, não deixa de zelar. Pelo menos 99% das mães, sempre tem aquele 1%, né? Mas tudo bem. Mas a nossa grande maioria das mães, porque as mães foram agraciadas com uma centelha do amor de Deus. Uma centelha. Elas conseguem amar enlouquecidamente aquele ser que ele não está nem direito ainda crescendo na barriga. Ele pode ser ingrato. Ele pode apontar o que ele bem entender. Mas é a primeira a estar lá, mesmo xingando, muitas vezes, a pegando na mão, lavando a ferida. Não está dando uns tapas, né? Para ver se arde um pouco mais. Antigamente tinha o metiolate para a mãe se vingar. Não tinha outro, botava o metiolate, relaxa, agora aprontou. Mas hoje nem isso, o metiolate nem arde mais. Viu? O metiolate já está do bem. Por isso que nós temos que entender que a maior recompensa do amor verdadeiro é sentir o amor verdadeiro. Quem realmente ama de forma incondicional não precisa ter recompensa, porque aquele sentimento daquele amor é paz no coração. É algo que só quem sente consegue entender. A maior recompensa não é a gratidão de quem te ajudou. A maior recompensa é o amor e é a alegria do amigo que nós ajudamos. O amor verdadeiro, ele não está preocupado com a ingratidão. A ingratidão é um problema do ingrato. Não é um problema de quem está recebendo. Por isso que nós homens agora do sexo masculino, têm uma dificuldade maior de entender tudo isso. As mulheres não. Está todo mundo assim balançando a cabeça, a mulherada. É, isso aí. Mas é verdade. Mas também a responsabilidade de vocês é um pouco maior do que a nossa. Só um pouco. Graças a Deus, hoje em dia, está bem partilhado esse trem. Então não fica se achando também, os homens aí. Tem que fazer a parte também. Mas veja que, numa resposta tão simples, a gente consegue entender um pouco sobre isso. Porque gente, nós somos espíritas. Aonde que está o nosso objetivo? Está na Terra ou está no mundo espiritual? Está no mundo espiritual. O trouxa da Terra é o cara do mundo espiritual. Falando de trouxa, porque a gurizada fala aí. É muito trouxa, porque tu faz tudo que os outros aqui, tu é bonzinho para todo mundo e só se lasca. É. Aí quando chegar no mundo espiritual, esse cara é o cara. Eu quero ser igual a ele. A nossa recompensa não é aqui. A nossa recompensa não está nos nossos bens. Nós sabemos disso, nós estudamos isso o tempo inteiro. E se nós conseguirmos um dia sentir o amor verdadeiro, nós já fomos recompensados. Isso é fato. E aí, Jesus ainda continua. Ainda que todos os nossos amigos do mundo, aqui, ele já está fazendo uma... Como é que é quando você prevê o futuro? Esqueci a palavra agora. Uma premonição. Aqui ele estava tendo uma premonição aqui. Ele fala o seguinte, ó, ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem, um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. 3 anos depois, ele seria traído por todos os seus amigos, não é um por só, daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas ninguém ia poder tirar, mesmo ele sabendo disso, ele fala isso 3 anos antes. E durante 3 anos ele deu o que ele tinha de melhor para os 12 apóstolos e por todo mundo que passava por ele. E ele sabia qual era o fim dessa brincadeira. E mesmo assim, ninguém pode tirar dele a alegria de todo o bem que ele fez. E o negócio é tão sério, e ele provou através do exemplo dele, e isso está no Evangelho. Ele chega na Páscoa, chama os apóstolos e diz assim, ó, eu necessito passar a Páscoa com vocês. É uma necessidade dele. Beleza. Aí vai lá, reúne todo mundo.
a última ceia. E aí ele vai partilhar o pão. Jesus tinha o hábito, sempre era ele que partilhava o pão. Sempre era ele. E ele tinha uma maneira de fazer isso. Tanto é que tem uma passagem que eu não vou me lembrar, nem o nome da cidade que estavam indo numa viagem. Os apóstolos passam por um homem que está evangelizando. E acham aquele cara interessante, eles não reconhecem que é Jesus. Jesus mudou a sua forma. E aí levam esse homem para jantar, e na hora da janta ele pega o pão para partilhar. Aí eles olham para ele, és tu, Senhor? Pelo jeito, pelo gesto que era comum e era sempre ele que fazia. E aí está Jesus lá, na hora de partilhar, o que ele faz? Ele pega na mão de Judas. Ele pega na mão de Judas e olha, e conversa alma com alma. Ele não fala com a boca. Ele fala, Judas, ainda dá tempo. Desiste. Te salva. Ele não queria evitar que ele fosse para a cruz. Ele queria o melhor para Judas. Judas não entendeu. E mesmo assim ele pega a mão de Judas e junto com a mão dele partilha o pão. O pão da última ceia é partilhado por Jesus e partilhado por Judas. Depois nós conhecemos a história. Ele é preso, passa pelo Calvário e é crucificado. E quando ele está crucificado, ele olha para baixo da cruz, o que ele vê? Absolutamente ninguém. Não estavam os apóstolos. Não estava o cego que ele devolveu a visão. O leproso que foi curado também não estava lá. O paralítico que saiu andando, pouco menos. Só tinham pessoas jogando pedra. Ele fora traído e abandonado por todos aqueles que ele ajudou, que não devem ter sido poucos. E aí o nosso homem de bem faz uma oração, que é muito famosa, que ele diz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que faz. E aí neste momento aparece dois, a coitada da Maria. Já imaginaram a aflição desta mulher ver aquele filho que ela amamentou, pregado numa cruz com uma coroa de espinho, o pessoal jogando vinagre nas feridas, ele todo açoitado. Já imaginaram a aflição desta mãe? O que aquela mulher não estava sentindo naquela hora? O pavor que ela não estava sentindo? A coragem que ela teve que ter para enfrentar tudo aquilo? E junto com ela, o João Batista, primo de segundo grau de Jesus, que seria o nosso João Evangelista. E aí, mais um ato do homem de bem. Ele já estava nas últimas. Ele olha para ela assim, mãe, eis aqui o teu filho. João, eis aqui a sua mãe. Ele dá um filho adotivo para Maria e ele dá uma mãe adotiva para João. Por quê? Ele sabia que o João seria o grande evangelista. E qual a mulher mais preparada, mais corajosa para dar suporte para um filho nessa missão? Maria, ela já tinha feito isso com ele. E ela tendo este trabalho, automaticamente ocuparia os seus dias para confortar, acalentar, amenizar a dor daquela mulher. Olha que uma frase tão simples, eis aqui o teu filho, eis aqui a sua mãe. Olha a quantidade de bondade e de inteligência no momento, pouquinho antes da morte. Porque ele é homem de bem. Ele não está preocupado com as feridas, ele não está preocupado com a traição. Não, ele ainda tem alguns segundos para fazer o bem. E aí, por fim, faltam-lhe forças. Já não consegue mais nem falar. Neste momento, legiões de anjos se colocam na volta da cruz. Muitos anjos. Alguns cantando hinos. Outros passando bálsamo em suas feridas para amenizar a sua dor. Outros anotando o nome de todo mundo.
Vai vir plano reencarnatório para todo mundo aí, galera. Só que ele estava tentando falar, balbuciava, mexia os lábios, mas sem força nenhuma. Aparece um anjo veloz, muito veloz. Sozinho, um anjo solitário. Chega perto de Jesus e coloca o ouvido no peito dele, mas não consegue escutar. Foi quando então ele coloca o ouvido na boca de Jesus e Jesus fala pouquíssimas palavras e acaba desencarnando. E esse anjo sai em alta velocidade. Jesus disse a ele: socorra Judas, ele acabara de se suicidar. Este é o amor do homem de bem. Este é o amor que nos espera. Agora nós vamos passar para o passe, que nada mais é que um ato de amor para quem dá, para quem recebe. E que depois todos possam voltar aos seus lares em paz e harmonia. Convido todos agora a levar o seu pensamento ao nosso Mestre Jesus. Primeiramente, agradecendo, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Mas, acima de tudo, Pai, pela reflexão desta noite. Que possamos, Senhor, sair daqui hoje melhor do que quando entramos. Que possamos, Pai, transformar essas palavras em atos e nos transformar dia a dia no homem de bem. Ó Senhor, continue tendo paciência para conosco. Perdoe, Senhor, a nossa teimosia no orgulho e no egoísmo. E com o coração cheio de alegria, Senhor, sabemos que estará sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando. Permita, Pai, que neste momento, na hora do passe, cada irmão aqui presente possa receber tudo aquilo que lhe é permitido. Que possamos, Senhor, retribuir com as nossas energias benéficas aos nossos médiuns passistas. Abençoe, Senhor, esta casa de oração, aos seus trabalhadores, aos nossos voos aqui do Lar Fraterno. E permita, Senhor, que possamos estar aqui na próxima terça, todos reunidos em busca do teu aprendizado, do teu conhecimento. Com a sua autorização, Senhor, passamos agora para a segunda etapa da noite, para nosso passe, e que possamos, Senhor, sair daqui muito melhores de quando chegamos. Que a sua vontade prevaleça agora e sempre, que assim seja.